Com 100 reais, você vai conseguir fazer esse dinheiro trabalhar para você, mas 100 reais não vão se transformar em 1 milhão, entende? Só que não adianta você ser muito bom investidor, não ter dinheiro e não trabalhar suas finanças pessoais, porque você precisa aprender a gastar bem para que sobre grana. O que é gastar bem? Gastar bem é o seguinte, às vezes a gente acha que, poxa, eu vou cortar uma bala que vai me economizar, sei lá, 10 centavos e eu vou ficar rico porque eu tô cortando a bala. No meu caso, eu amo tomar café. Cara, se eu cortar o café que eu tomo, eu vou ficar puto. Sabe, eu vou diminuir minha produtividade, vai impactar no meu trabalho e no quanto eu ganho, entendeu? Então, o gastar menos é isso, é eu cortar todos esses gastos. O gastar bem é você fazer escolhas inteligentes. Por exemplo, pensa no... Eu tô no momento agora que eu tô fazendo muito evento, tá? Ano passado eu fiz umas 100 palestras. Ok. Aí pensa o seguinte, eu perdi, além desses 100, não é perdi, né, mas esses 100 dias que eu fiz de evento, eu perdi pelo menos mais 100 de logística. E cara, no meu caso, 100 dias de logística é muito dinheiro parado. Fazer conta é importante, né? Tem só um cálculo que eu fiz uma vez que é legal. Hoje eu moro de aluguel, eu pago 3 mil reais de aluguel, mais 1.500 reais de condomínio IPTU, tá? Dá 4.500. Eu vivo num apartamento bem legal, eu e a minha namorada, né? Se a gente fosse financiar esse apartamento, a gente pagaria ele em 30 anos. Se a gente fosse morar de aluguel e guardar a diferença, a gente pagaria ele em 11 anos. Então esse é o tipo de conta que as pessoas precisam fazer. Como é que é? A segunda opção é o quê? Pagar o aluguel e... Vamos supor que eu pago aluguel e junto a diferença. Você tá percebendo que eu tô ouvindo, Matheus? Eu tô prestando atenção. Não é raro. Dá o crédito aqui pro Thiago. Pô, aí, ó. E aí? Como é que é a segunda opção? É assim, ó. A primeira era você financiar durante 30 anos. Financiar, então, eu ia pegar o apartamento Isso. e eu ia pagar para o banco durante 30 anos. 30 anos. Quando eu fiz a simulação, dava uns 11 mil reais por mês. Tá. Na segunda opção, eu pagaria o aluguel, que seria exatamente isso daqui, os 3 mil mais 1.500, só que eu guardaria o excedente, os 11 mil menos os 4.500. E esse dinheiro, se eu fosse todo mês investindo e guardando, eu iria ter o dinheiro para comprar o imóvel à vista em até 11 anos. Ah, ou seja, o dinheiro investido, ele dá muito mais ganho para você do que você pagando, e tu tá perdendo dinheiro pagando. Isso, só que a gente tem aquela cultura do Brasil de que não, mas eu tô pagando, é meu e tal. Mas não é, cara. Porque os meus pais passaram por um problema e que eu acabei participando junto disso, e cara, a gente perdeu um apartamento. Então assim, o apartamento não é seu, quando você financia não é seu, a gente acha que é do banco, entende? Então esse é um dos exemplos. Então, gastar bem é um pilar. Agora, você precisa ganhar dinheiro, cara. É uma maneira velha de pensar, né? Eu preciso ter imóvel, preciso comprar tijolo, que falava, né? Tem razão. Eu tenho uns apartamentos aí que também, nem aluguel é uma graninha desse tamanho, que eu não sei. Por exemplo, hoje, o dinheiro que era para eu ter em imóveis, né? Eu tenho fundos imobiliários, por exemplo. Hoje, aliás, tem uma coisa interessante, eu invisto uma parte do meu dinheiro publicamente, né? Então, eu tenho lá, mais de 8 milhões de reais investidos publicamente. Isso é muito legal, porque as pessoas veem o que eu faço com o meu dinheiro. E hoje, as pessoas elas podem pensar em investir em uma coisa chamada fundo imobiliário, por exemplo. Qualquer um pode investir. Ao invés de você comprar um imóvel, você precisa ter lá, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão de reais, enfim, para você comprar imóvel, você pode investir com 100 reais num fundo imobiliário e receber aluguel todo mês, sabe? Você falou que você tem 8 milhões de reais em dívida em fundos públicos. Em investimentos públicos, né? As pessoas sabem que eu faço. Não é perigoso você dizer isso, né? Cara, talvez sim. 8 milhões no banco? Talvez sim. Sabe, eu gostaria de dizer que nós vivemos no Brasil. Sim. Nós não estamos aqui na Suécia e nem na Noruega. Sim. E quando você falou isso, eu na minha cabeça já pensei, quem que eu ia ligar para te sequestrar? Dentro do meu coração saiu. Cara, assim... Mas é interessante também para o público saber o que você faz com o teu dinheiro. Também, obviamente, ele não tem só 8 milhões de reais, porque não é bobo de dizer quanto que ele tinha, né, Matheus? Lógico. Cara, eu tenho um motivo pra isso. Você falava isso, minha mulher me ficava puta quando eu falava que quanto eu ganhava. Eu falava, qual o problema? A minha também ficou um tempo. Só que ela entendeu. Não, cara, mas assim, só acho que é engraçado falar assim, mas, pô, eu sou um cara super humilde, assim. Eu uso o mesmo modelo de roupa todo dia, sabe? É sempre calça de moletom, camiseta preta. É uma enganação isso, Thiago. Esse não é, pô. Esse papo é só pra eu achar que você carro. é humilde. Você tem uma fortuna, brother. Mas as pessoas, pô, eu sou humilde, cara. Você é muito humilde, pô. Nunca viu tanta humildade com 8 milhões de reais no banco. Pô, mas é que o negócio de ter dinheiro não é ser desumilde, cara. O que importa é o que você faz com esse dinheiro, né? Então, o próprio fato de eu abrir ele publicamente, ele demonstra um pouco disso. Porque, o que aconteceu? Tem um pilar na minha vida, que talvez seja o pilar mais importante que rege a minha vida, que é o skin in the game. É a pele em risco, né? Então, hoje na internet, cara, você tem um monte de gente falando sobre finanças. O começo do nosso bate-papo. Sim. Você tem gente falando sobre assunto legítimo, sabendo o que tá falando. E você tem gente falando como ficar rico
e é pobre, entendeu? Mas eu acho bom você falar quanto você ganha, porque também assim, eu não sei quanto que tem de dinheiro o cara que tá lá com os Mustang. Pode ser que aquela porra é alugada, o cara tem 200 conto na carteira, E entendeu? muitas vezes é, cara. Muitas vezes é. Eu tenho feito um estudo sobre riqueza nos últimos tempos, bem legal. Eu conversei com mais de 30 bilionários, assim, nos últimos tempos, e eu fico tentando entender, pô, qual que é o segredo do sucesso, velho? Por que você tem dinheiro? E o meu negócio é desmistificar isso e levar pra galera, de uma forma geral. E aí, uma coisa que eu peguei muito na risca é o skin do game. Porque, velho, eu olho pra uma pessoa que tá ensinando, eu falo, pô, mas esse cara é rico mesmo? Esse cara, ele é bom mesmo? O cara tá ensinando sobre investimentos, tá, mas esse cara é bom mesmo? Então eu comecei a me questionar. Eu falei, eu nunca vou seguir um cara que não tem a pele dele em risco. Porque eu, como, pô, todo mundo das finanças, comecei a olhar pro bastidor e comecei a conhecer um monte de gente da minha área que fala, ensina, etc. E não tem porra nenhuma, sabe? Então eu já trouxe gente no meu canal pra falar e a pessoa veio falar sobre como ela investia e eu saquei assim, puta, essa pessoa não tem dinheiro. Eu falei, não, pera, skin the game. Por quê? Você tem filho, se você falar, ô filho, porra, para de falar palavrão, ele vai falar, porra, não é? Não adianta você falar, o que importa é que você faz. Então eu entendi que, velho, se eu quero de fato transformar alguém, eu quero ajudar as pessoas, eu preciso fazer as paradas. Mas é louco porque tem gente, eu vi outro dia, cara, um vídeo de um cara que era muito louco, assim, ele falava tudo errado e aí ele era meu conselheiro pessoal de finanças das pessoas. Você sabe quem eu tô falando? Fala todo humano e tal. E aí, o lance o Você cara... sabe, Kaique, quem é? Eu acho que eu sei. É? Você sabe quem é? Um cara meio perifa, assim, e tal, e ele tá sempre nos jets, nos avião e não sei o que mais. E aí, nada contra o cara ser humildão e falar desse jeito, ser milionário, não tem problema nenhum. Mas você notava que tinha uma forçação de barra no discurso do cara. Aí eu penso, provavelmente tem muita gente que mente que é rico, as pessoas acreditam, compram a riqueza desse cara e fica rico. Total, cara, total. Muito, isso acontece demais. E, cara, e como eu tô nesse mercado, eu conheço quem faz isso daqui. Por isso que, quando eu faço o skin the game, eu mostro o seguinte, no meu caso, eu não enriqueci ajudando as pessoas a cuidarem melhor do dinheiro. Eu enriqueci quando eu vendi um negócio, né? Eu vendi um negócio dos meus 26 para os 27 anos e eu ganhei grana. O que era? Eu tinha um escritório de assessoria de investimentos. Então eu montei eu e mais um sócio em 2 e quando eu vendi a gente tinha quase 50 pessoas no escritório. Ótimo. Quando eu vendi foi por um valor próximo de 4 milhões. Ótimo. Então aqui eu atingi minha liberdade financeira. Então eu acho que eu tive legitimidade para poder ensinar as pessoas depois. Mas por outro lado, também por uma reflexão, eu não sigo essas pessoas que eu sei que não enriqueceram fazendo o que elas pregam, mas, por outro lado, eu acho que a pessoa pode aprender no longo do caminho. E se ela aprender da forma correta e ela estiver ajudando as pessoas, eu acho isso legal. O problema é que a gente entrou numa onda hoje, velho, que é uma onda a do coach de mindset, o investidor, o empreendedorismo e não sei o que lá. E, cara, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que o meu filtro é o filtro do skin the game. Essa pessoa faz. Então a pessoa fala sobre negócio e empreendedorismo, eu me questiono, caramba, que negócio que essa pessoa já fez? Mas ao mesmo tempo também tem um monte de gente que é rica e fez e conseguiu chegar e que tá falando muita bosta também, não tem? Tem. Porra, cara. Total, cara. Eu sigo o Gary Vee. Gary Vee é um cara que no começo eu gostava, e aí o ego ficou grande, o cara virou meio esquizofrênico, você não sabe mais o que é realidade, o que é mentira, o cara inventa cartoons dele mesmo. É foda porque o dinheiro ele também massageia o teu ego, né? Você pode se perder no meio da tua fortuna, assim, né? Total, cara. O dia desse eu fui na casa do Jorge Paulo Lemann, né? Pô, o homem mais rico do Brasil e tudo mais. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, qual que é o maior inimigo do homem, né? E aí ele falou, são duas coisas, pra resumir aqui, ganância e imediatismo. E o segredo do sucesso são 3 coisas. É pensar grande, pensar a longo prazo e ter disciplina. Então, isso pra ele. Ele é o cara que tá lá e eu respeito e eu admiro e concordo com ele. Então, qual que é o problema? Algumas pessoas, quando ganham muito dinheiro, elas têm tanto poder e tanta liberdade que elas podem ser elas mesmas. E tem gente que não é muito boazinha. Tem gente que às vezes ela faz cagada e deu certo. Só que o problema é, tem uma frase que diz que o cemitério dos perdedores é um cemitério silencioso. Porque a gente não vê livros escritos de pessoas que deram errado. A gente só vê as pessoas que deram certo. E às vezes elas deram certo por uma jogada de sorte e agora elas estão lá e elas ensinam como se isso fosse o caminho das pedras. Então o que eu tô dizendo aqui é que, cara, se você erra em alguns princípios básicos, tipo ética, ganância, etc., em algum momento você vai rodar e você não vai estar aqui no longo prazo. Então, se, por exemplo, no caso do Gary Vee, ele for um cara que ele tá errando fazendo isso, em algum momento ele vai se dar mal, entendeu? Então, acho que ele não passa no filtro do tempo. Por isso que eu acho que esse conservadorismo, de certa forma, ele é importante quando você tá falando de dinheiro.